Amém, meus irmãos? Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Eu quero tomar como texto base para essa noite João, capítulo 1, versículo 29. Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 29. A Bíblia diz que quando Jesus então vinha ter com João, João o avistando disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E tendo base esse texto, eu quero também dar um tema: o Cordeiro de Deus. É sobre ele que nós vamos falar nessa noite, neste culto de ceia. Feche teus olhos, eu quero orar por você, quero orar junto com você. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu louvo e te agradeço pela oportunidade, privilégio de estar com os teus filhos aqui nesse culto de ceia. Ministra no meu coração e no coração deles. Senhor, somos dependentes do Teu Espírito Santo para que o Teu Espírito Santo possa iluminar nosso entendimento, iluminando também, Senhor, a nossa mente, e que possamos ter revelação e que haja sobre todos nós, eu que estou aqui e os Teus filhos que estão em suas casas, e sobre todos nós, uma unção do Teu Espírito, uma unção para sermos ministrados pelo Senhor. Pai, eu peço isso no nome de Jesus. Amém e amém. Bom, meus irmãos, eu dei o tema é o Cordeiro de Deus. Você sabe que lá no Antigo Testamento existiam muitas ofertas, sacrifícios eram feitos, e todas essas ofertas, elas tinham por propósito apontar para Jesus Cristo, que viria lá na frente para operar essa grande obra na cruz. Essas ofertas também elas eram um símbolo daquilo que Jesus conquistaria para nós ou por nós lá na cruz. Então eu quero falar dessas ofertas, mas especificamente eu quero falar de duas ofertas, somente duas ofertas. E a primeira dela é a oferta pelo pecado. Lá atrás, quando um homem pecava, então ele tinha que pegar um cordeiro, pegar um animal. Esse animal, ele era levado até o sacerdote lá no templo. O sacerdote, então, olhava, vistoriava todo aquele animal, porque não podia ter defeito. Lembre-se que aquele cordeiro, aquele animal, ele simbolizava Jesus, que também era sem defeito. E depois de o sacerdote olhar para aquele cordeiro e não ver nenhum defeito nele, então o sacerdote pegava a mão do ofertante, daquela pessoa, e colocava sobre a cabeça daquele cordeiro, daquele animal. Naquele momento acontecia algo. Todos os pecados daquela pessoa passaria para aquele cordeiro, para aquele animal. E aquele cordeiro, recebendo todos os pecados da pessoa que foi transferido para ele, esse animal agora tinha que ser morto. Então o ofertante ia lá e tinha que matar o animal. Por que matar o animal? Porque a Bíblia diz lá em Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, que a alma que pecar, essa deve morrer, ela morrerá. Se todos os pecados daquela pessoa passou para o animal, então quem deve morrer é o animal. E a partir daquele momento, então, aquela pessoa, o ofertante, ele pode sair livre, sem nenhum pecado. Totalmente livre. Da mesma forma, meus irmãos, agora você talvez consiga compreender, nessas poucas palavras, acerca de por que Jesus foi na cruz. Ele foi para a cruz para levar sobre si todos os nossos pecados. Nós transferimos para ele. Ele levou sobre o seu corpo todos os nossos pecados, para que nós, então, pudéssemos sair livres. Amém, meus irmãos? Não é tão difícil de entender assim. Então, por isso que Jesus morreu. E por isso que João, ao avistar Jesus, fez menção daquilo que acontecia pela oferta dos pecados lá atrás. Ele falou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, João mencionou assim, dessa maneira, porque ele tinha em vista essa cerimônia, esta oferta pelo pecado. Tudo bem, meus irmãos? Quando você vai lá para 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, o apóstolo Paulo diz assim: aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por todos nós. Você sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que quando você recebeu Jesus, quando eu recebi Jesus,
todos os nossos pecados foram transferidos para Jesus, para sempre. Jesus morreu no nosso lugar como oferta pelo pecado, para que hoje, da mesma forma que aquela pessoa lá no Antigo Testamento, ao matar aquele animal, ao transferir para aquele animal todos os seus pecados, e depois matar aquele animal, e ele saía livre, da mesma forma, Jesus morreu por cada um de nós, no nosso lugar, como oferta pelo nosso pecado, para que então nós pudéssemos sair livres, sem pecado. Mas sabe, meus irmãos, existe uma grande diferença entre aquela oferta que era realizada lá no Velho Testamento, naquela matança daqueles cordeiros. Existe uma diferença muito grande entre aquilo que acontecia lá atrás, no Antigo Testamento, e o sacrifício que Jesus fez por você, por mim, lá na cruz. No Antigo Testamento, os animais, eles só podiam prover a cobertura pelo pecado. Não tinha como apagar. Cada vez que o homem ele pecava, ele tinha que oferecer um animal, ele tinha que oferecer um cordeiro. Então, este homem, ele pecava hoje, ele pegava um animal, ele levava até o sacerdote, fazia toda aquela cerimônia, o sacerdote olhava o animal, via se não tinha nenhum defeito, colocava a mão da pessoa sobre a cabeça do animal. Essa pessoa tinha que depois matar esse animal para ele poder sair livre. Só que tinha um problema. Quando ele saía lá fora e ele pecava de novo, ele tinha que novamente vir sacrificar o animal. Por quê? Porque não era suficiente. Porque o sangue dos animais, segundo diz lá Hebreus capítulo 10, versículo 4, era impossível de apagar pecado. Então ele só podia prover por um período só. Era algo temporário. Não tinha como apagar. Não tinha sido apagado, só tinha sido coberto. Diferentemente de Jesus. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 10, versículo 14, que o sacrifício de Jesus como oferta pelos nossos pecados foi aperfeiçoado para sempre. O Senhor Jesus, ele se ofereceu como oferta pelos nossos pecados. E ele nos purificou, nos aperfeiçoou para sempre. Amém, meus irmãos? Então, o sacrifício de Jesus, que Jesus fez lá na cruz, foi de uma vez por todas. Não era como aqueles animais, não era como aquela oferta pelo pecado, que a pessoa oferecia o cordeiro recebia o pecado, o cordeiro era morto, o sangue era derramado, mas quando a pessoa pecasse novamente, essa pessoa tinha que sacrificar novamente o cordeiro, o animal. Porque o sangue desse animal não podia pagar, somente prover por um período determinado, até ele pecar de novo e ter que fazer novamente. Então era um ato contínuo, deu para entender isso? Era uma cerimônia contínua, nunca parava, nunca cessava. Mas quando Jesus foi como oferta pelos nossos pecados lá na cruz, o sangue dele era suficiente. O sangue dele foi derramado uma única vez, uma vez por todas. E todos os nossos pecados, todos os teus pecados, não foram removidos por um período de tempo. Não foi algo temporário, mas os nossos pecados foram removidos permanentemente. Isso quer dizer, os pecados de ontem, os pecados de hoje, os pecados de amanhã, todos os nossos pecados foram apagados. O sangue de Jesus permanece sobre nós continuamente. Isso quer dizer, você está debaixo de uma cachoeira de perdão e é santificado perpetuamente por causa da obra que Jesus realizou lá na cruz por mim e por você. Você conseguiu entender isso? Então a oferta pelo pecado era exatamente isso, ou basicamente isso. O animal era morto e o pecado encoberto. Mas lembre-se, essa oferta apontava para Jesus. O sangue dos animais, segundo Hebreus 10:4, não era suficiente. Então, quando Jesus vem e morre no nosso lugar, o sangue dele é suficiente. A obra dele é suficiente. Então, Jesus morreu uma vez só, uma vez por todas. Por quê? Todos os nossos pecados não foram cobertos.
foram definitivamente apagados. Amém, meus irmãos? Isso é lindo demais, por isso que nós estamos celebrando a ceia. Por isso que nós estamos juntos aqui, partindo o pão, partindo o cálice. Porque tem a ver com essa oferta. A oferta pelo pecado. A oferta que Jesus ofereceu por nós lá na cruz. E não foi um animal, mas foi Ele mesmo. Ele se colocou no nosso lugar. Ele é, ao mesmo tempo, o sacerdote. Ele é ao mesmo tempo a oferta. Ele é ao mesmo tempo, aquele que tem condições, que foi aceito diante de Deus, que é suficiente para pagar definitivamente todos os nossos pecados. Creia nisso. Se você crer nisso, pode tomar ceia com autonomia, pode tomar ceia com disposição, pode tomar a ceia com muita empolgação, porque Jesus apagou todos os nossos pecados, não só os do passado, mas os do presente e os do futuro. Ok, meus irmãos? Amém? A segunda oferta que eu quero falar com vocês é a oferta de holocausto. Você sabe que a oferta pelo pecado, a oferta que era oferecida por causa dos pecados, sendo transferidos para aquele animal. Então, eu disse que isso era uma rotina lá atrás. Mas depois que Jesus morreu, isso encerrou. Então, a oferta pelo pecado fala dos nossos pecados, de todos os nossos pecados, sendo transferidos para o corpo de Jesus. Você não tem mais pecado. Fala para essa pessoa que está do teu lado aí, sua esposa. Fala para ela, nós não temos mais pecados. Porque todos eles foram transferidos para Jesus. Estamos perdoados. É uma cachoeira constante. É um aperfeiçoamento constante sobre nós. Por isso que o Senhor não deseja, não quer que você fique pensando aí nos seus pecados passados. Que fique dando mais atenção para os seus pecados. Ele quer que você tenha consciência mais da obra que Jesus realizou por nós. Ele quer que você tenha mais consciência do perdão que Ele liberou sobre a tua vida. Deu para entender isso? Então, enquanto a oferta pelo pecado fala de Jesus assumindo os nossos pecados em seu corpo, a de holocausto é diferente. A de holocausto fala da justiça de Jesus sendo agora transferidas para cada um de nós através da cruz. Então, presta atenção. A oferta de pecado nos fala de nós transferirmos para Jesus todos os nossos pecados. E a oferta de holocausto fala de Ele transferir para nós a sua justiça. Deu para entender isso? Quando se lê o livro de Levítico, que fala lá das ofertas, são várias ofertas, não vou mencioná-las aqui, não há necessidade disso, mas é importante citarmos que a oferta pelo pecado era a última. Nessa relação de ofertas, ela era a última, sendo que a de holocausto estava em primeiro lugar, era a primeira a ser mencionada. Deus espera que você tenha consciência, que você saiba de que Jesus não morreu apenas pelos nossos pecados. É fato, é importante sabermos disso, é importante nos apropriarmos disso, mas Ele quer que nós saibamos que Ele morreu como o nosso holocausto também. Ele morreu por nós para nos tornar agradáveis, justos e favorecidos diante de Deus. Então, se você pegar a oferta pelos pecados, você percebe que nós transferimos para Ele as nossas transgressões, os nossos pecados. Mas a oferta de holocausto, que Jesus foi oferecido também como oferta de holocausto, tem a ver com Ele transferir para nós toda a sua justiça. Isso quer dizer, nós nos tornamos agradáveis, justos e favorecidos diante de Deus. Deu para entender isso? Por isso que na oferta de holocausto, que está lá em Números capítulo 29, versículo 2, a Bíblia diz que essa oferta de holocausto, que é a oferta queimada que é mencionada lá na Bíblia, essa oferta, ela sobe diante de Deus como cheiro suave, como cheiro agradável ao Senhor. A oferta pelos pecados fala dos nossos pecados sendo transferidos para Jesus. Eu estou citando bastante isso para você poder gravar bem no seu coração, no seu entendimento. Todos os nossos pecados transferidos para Jesus, mas a oferta de holocausto fala da nossa posição, da posição que Jesus conquistou por nós, de dignidade diante de Deus. A aceitação
e o prazer que o Pai Celestial tem em Jesus, ele passa a ter por nós. Tudo é transferido para nós. Você percebe a diferença entre as duas ofertas? Uma nos fala de nós transferirmos para Jesus todos os nossos pecados. A outra fala de Jesus transferir para nós todo o benefício. Aquilo que o Pai, ao olhar para Jesus, o aceita, se torna agradável ao Pai. A partir do momento que nós cremos em Jesus, da mesma forma que o Pai recebe Jesus, se agrada de Jesus, ele passa a se agradar de nós. Pelas nossas obras, porque fomos bons, porque fizemos as coisas certas. Lembre-se, eu já falei isso anteriormente, que as nossas obras, elas são consequência da nossa fé e nossa crença naquilo que Jesus realizou por nós. Mas a nossa aceitação diante de Deus tem a ver com Jesus. Ele é a nossa oferta de holocausto, é uma oferta queimada, que sobe como cheiro suave e agradável diante do Senhor nosso Deus. Amém? Hoje Deus te aceita da mesma maneira que aceita Jesus. Deus te favorece exatamente da mesma maneira que favorece o seu Filho Jesus. Você sabe que alguns até aceitam que são perdoados. Alguns até aceitam essa primeira oferta pelos pecados. Essa primeira oferta que libera o perdão, que deixa ele livre. Mas não entendem que Cristo foi também como oferta de holocausto. Aceitam o perdão, mas não aceitam que são justos e são aceitos por Deus. Eu quero falar nessa noite para você, nós vamos ceiar aqui. Você é aceito por Deus. E coloca isso no teu coração. Não pelas tuas obras. Não pelo que você fez. Não pelo que você faz. Porque você entrega o seu dízimo. Você foi lá no prédio hoje da igreja, entrega seu dízimo, foi entregar a sua oferta. Não é por isso que você é aceito diante de Deus. Você é aceito diante de Deus porque Jesus foi como oferta de holocausto. Nós recebemos o benefício, porque a oferta de Jesus, ou melhor, sendo ele a própria oferta, subiu diante de Deus, foi aceito por Deus, como cheiro suave e agradável. Quando Deus olha para você, ele se agrada de você, ele te aceita, por causa de Jesus. É ele, é Jesus, é a diferença. Deus quer que você saiba que Jesus levou sobre si todos os teus pecados, mas que libera sobre você toda a vida de Jesus. Não é bom demais? Não é maravilhoso saber que somos aceitos por Jesus? Não é bom demais saber que somos aceitos pelo Pai por causa de Jesus? Não é pelas minhas obras, porque se fosse pelas minhas obras, meus irmãos, eu nunca seria aceito diante de Deus. Por isso que quando você olhar para o irmãozinho, não julgue, porque Jesus morreu por ele também. Quando você olhar para o outro, não julgue, porque Jesus morreu por ele também. Não julgue as pessoas porque, de repente, você acha que é melhor, ou você tem uma melhor condição, ou tem um entendimento melhor das coisas. Não julgue, porque Jesus morreu por você e morreu por todos aqueles que creem no seu nome. Se você crê em Jesus, eu quero dizer para você, todos os teus pecados estão apagados, permanentemente apagados. Mas há uma segunda coisa que você precisa saber, que se você crê em Jesus, você é aceito diante do Deus Pai. Da mesma forma que o Deus Pai aceita Jesus, da mesma forma que o Deus Pai se agrada de Jesus, ele se agrada dos irmãos de Jesus, que sou eu e é você também. Amém, meus irmãos? Então, de repente, você está aqui hoje com a gente e nunca entregou a sua vida para Jesus. Você está aqui hoje, talvez nunca fez uma decisão com esse Deus maravilhoso. Eu quero te dizer que o Senhor te chama. Ele quer tirar todo o peso dos seus ombros. Tudo aquilo que o diabo colocou e que você carregou durante tantos anos, o Senhor quer tirar dos teus ombros. E hoje é a oportunidade de você entregar a sua vida para Jesus. E eu quero falar para os irmãos também que estão em casa, que é a grande oportunidade, a ceia,
de tirar todo o fardo, todo o peso dos seus ombros também. E passar a crer naquilo que a palavra de Deus diz. Não o que os homens dizem, mas o que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz que Deus te aceita por causa de Jesus. Para de se condenar, pare de se acusar, pare de olhar para o passado. Olhe para aquilo que Jesus fez por você. Olhe para a aceitação que você tem diante de Deus por causa de Jesus. Se aproprie de Jesus. Tenha confiança naquilo que Jesus fez, não naquilo que você faz. Ok, meus irmãos? Eu quero fazer uma oração por você. Eu quero orar por você que está aí, vai participar da ceia. Que você, sabe, talvez a tua mente, talvez existem acusações, talvez brigas dentro de casa. Deixe tudo isso de lado. Se aproprie da obra de Jesus Cristo sobre a tua vida nessa noite. Por isso que nós vamos ceiar. E você deve participar da ceia. Ninguém que crê em Jesus Cristo pode ficar sem tomar a ceia. Todos têm que tomar a ceia. Todos têm que participar da ceia. Porque todos são filhos de Deus. Todos tiveram seus pecados perdoados. Todos foram aceitos diante de Deus. Como oferta pelo pecado e como oferta de holocausto. Jesus foi as duas ofertas. Ok, meus irmãos? Então eu quero orar por você. Feche os teus olhos, Pai. Eu quero orar por esses irmãos que hoje estão conosco, que talvez estão com tanta acusação, tanta coisa do passado que traz sobre si. Talvez muitos brigaram, muitos falaram algumas coisas que não deveriam falar. Muitos talvez estão se sentindo condenados. Deus, eu peço em nome de Jesus. Oh Deus, traz consciência da obra de Jesus na cruz por eles. Que eles possam ter essa revelação profunda no seu coração. E que eles possam crer de verdade naquilo que a tua palavra diz que Jesus fez. Peço, Senhor, que haja uma liberação de perdão, que eles se sintam perdoados, mas que eles também se sintam aceitos. Ó Deus, por isso nós celebramos a ceia. Nós celebramos, Senhor, aqui a morte e também a ressurreição do Senhor Jesus. Amém e amém. E eu quero que você que está pela primeira vez conosco, foi convidado por um dos nossos irmãos para estar nesse culto com a gente online. Eu quero fazer um apelo. De repente você nunca entregou a sua vida para Jesus. Saiba que é um milagre que acontece. É algo tremendo, poderoso, quando entregamos a nossa vida para Jesus. O Senhor vem, o Senhor, através do seu Espírito Santo, habita dentro de nós. Somos morada do Espírito Santo. Os teus pecados, todos eles, serão perdoados. Você será aceito diante de Deus. E eu quero fazer um convite, de repente você nunca fez. Quer fazer hoje? Quer falar, pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Você quer fazer isso hoje? Eu quero te convidar a fazer. Talvez você está afastado da casa do Pai, se sentindo acusado, se sentindo menosprezado, se sentindo sozinho. Eu quero te fazer um apelo. Volta para a casa do Pai. O teu Pai te espera. O teu Pai, hoje, Ele quer te receber de braços abertos. Você tem um convite nessa noite. Tira todo o peso dos seus ombros. Porque Jesus já morreu por você. Jesus ressuscitou por você. Jesus foi como oferta pelo pecado e oferta de holocausto. Perdoando os seus pecados e fazendo com que você seja aceito diante de Deus. Então, se você quer voltar para Jesus, você quer entregar sua vida para o Senhor Jesus, o meu número do meu WhatsApp está aí. Os irmãos estão colocando aí para mim, por gentileza, coloque agora. O número do meu celular. Ali é o meu WhatsApp. Eu quero que você mande uma mensagem para mim. E fale, pastor, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Eu quero voltar para os braços do meu Pai. Mande mensagem para mim agora. E eu vou estar orando por você. Amém, meus irmãos? Deus te abençoe. Nós vamos participar da ceia em nome de Jesus.